Olá, uma boa noite para você. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o valor mínimo do auxílio emergencial de R$ 150 é insuficiente para repor as perdas de 43% dos beneficiários que recebem esse valor. E você vai ver também a repercussão após a decisão do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura da CPI da Covid-19 no Senado, a morte do príncipe Philip no Reino Unido, a primeira chamada usando a conexão 5G no Brasil. Os detalhes a partir de agora no Edição Brasil. O Edição Brasil desta sexta-feira começa falando sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, determinou na noite de ontem que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI. O objetivo é apurar se o governo federal cometeu eventuais omissões no enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19. O pedido de criação da CPI foi protocolado em 15 de janeiro por senadores que querem apurar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária com prazo de 90 dias. As CPIs devem apurar um fato concreto e por tempo determinado. As comissões podem ser criadas mediante requerimento de 27 dos 81 senadores, ou 1/3 desse total. Essa determinação do ministro Barroso gerou forte repercussão em Brasília. Você acompanha agora a reação do presidente do Senado, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa dada ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal pode gerar uma antecipação de palanque político e que não há clima para isso, mas afirmou que vai cumprir a decisão judicial. E eu vou cuidar, e obviamente a decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. Em entrevista nesta sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão lembrou da posição de Rodrigo Pacheco, criticou os autores da ação e classificou a decisão do STF como interferência indevida. Uma comissão mista, o presidente do Congresso. O presidente do Senado até então não tinha decidido, porque julgava, da avaliação dele, que não era necessário. Até porque já existe um inquérito rolando aí em relação aos incidentes lá do Amazonas. Eu julgo que o que tem acontecido seguidamente é que a corrente minoritária, quando ela não consegue atingir os seus objetivos, ela busca utilizar o STF. E aí, na minha visão, eu concordo com outras opiniões que foram dadas, isso para mim é uma interferência, que não é devida. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro criticou o fato da CPI apurar apenas ações do governo federal e não ações de governadores estaduais. Bolsonaro ainda cobrou a instalação de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e afirmou que Barroso agiu com militância política. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que os ministros que compõem a corte tomam suas decisões de acordo com a legislação e que, de acordo com o Estado Democrático de Direito, as contestações a essas decisões devem ser feitas por meio de vias previstas, no caso, por meio de recursos. Ao tomar conhecimento das falas de Bolsonaro, o ministro Barroso disse que atua com seriedade, serenidade e educação e que não se arrepende de nenhuma decisão. Daqui a pouco a gente segue falando de política. Agora vamos falar sobre o noticiário internacional. Morreu hoje, aos 99 anos, o príncipe Philip. O Palácio de Buckingham emitiu nota pela manhã confirmando a morte do marido da rainha Elizabeth II. Logo após o anúncio, começaram as homenagens. Várias pessoas deixaram flores em frente ao castelo de Windsor. O parlamento britânico também prepara homenagens.
O primeiro-ministro Boris Johnson se pronunciou nas redes sociais lamentando a morte do homem que tinha o título de Duque de Edimburgo. Boris Johnson agradeceu e destacou as qualidades de Philip. O príncipe se casou com Elizabeth em 1947 e com ela teve 4 filhos, 8 netos e 10 bisnetos. Era considerado simpático e um líder familiar nato. Sozinho, participou de mais de 22 mil eventos, mas em 2017, com a sua aposentadoria, as aparições diminuíram. Recentemente, a sua saúde foi alvo de preocupação. Em fevereiro, o príncipe passou por uma cirurgia cardíaca e chegou a ficar 1 mês internado. As causas da morte do príncipe Philip ainda não foram divulgadas. Ele completaria 100 anos em junho desse ano. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas concluiu que cerca de 43% dos beneficiários do auxílio emergencial que vão receber o menor valor de R$ 150 não terão as suas perdas compensadas. A reportagem é de Leonardo Henrique. A maioria dos brasileiros que começaram a receber o novo auxílio emergencial no dia 6 de abril deve ser bonificada com um valor mínimo de R$ 150. Mas essa quantia é insuficiente para reparar o prejuízo de renda dos brasileiros. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 20 milhões de pessoas, o que representa 43% do total de aprovados para receber o auxílio, garantirão parcelas de R$ 150. Estas são as que compõem família unipessoal. Já 16,7 milhões de beneficiários de famílias com 2 ou mais pessoas terão direito a R$ 250 e 9,3 milhões de mulheres chefes de família garantirão R$ 375 em parcelas. Os novos valores não garantem que a cesta básica, que hoje custa R$ 591 em Brasília, seja comprada, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Por isso, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional crê que a fome, que já atingiu 19 milhões de brasileiros no último trimestre de 2020, crescerá ainda mais este ano no país. Embora menor que no ano passado, os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas dizem que o auxílio emergencial gera um impacto positivo em relação ao início da pandemia, agregando 17% de renda para homens e 19% para as mulheres. Sem o auxílio, os homens perderiam 20% de renda e as mulheres 29%. Ainda assim, mesmo com benefício no recorte por gênero, com o pagamento de R$ 150, o estudo mostra que os homens perdem 2% da renda, já as mulheres 4% dos ganhos. Entre os que receberão uma parcela de R$ 250, os ganhos para homens e mulheres são de 10% e 9%, respectivamente. Sendo assim, mulheres perdem mais com a ausência do auxílio. Neste ano, o auxílio emergencial será reduzido em valor e em público atingido. Em 2020, foram destinados R$ 293 bilhões para o pagamento das parcelas. Agora, R$ 43 bilhões. No ano passado, 68 milhões de brasileiros foram contemplados com benefício. Em 2021, 45,6 milhões de pessoas irão ganhar o auxílio. E agora o Gabriel Paiva traz para você os dados da Covid-19 no Brasil. Vamos agora aos números atualizados da pandemia, de acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde às 7 da noite. O total de casos está em 13.373.174 casos, 93.317 novos casos. O total de mortes está em 348.718 mortes, 3.693 novos óbitos. Os casos em acompanhamento estão em 1.232.571 casos
e os casos recuperados estão em 11.791.885 pessoas se recuperaram da doença. Aconteceu hoje pela primeira vez no Brasil uma chamada com a conexão 5G. Os detalhes com Francisco Eduardo na reportagem. Aqui está a antena do 5G. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, fizeram hoje a primeira videochamada com o 5G no Brasil. O presidente estava em seu gabinete em Brasília e o ministro Fábio Faria estava na sede da Nokia em São Paulo. A demonstração faz parte do projeto de implementação do 5G no Brasil e em breve serão feitas outras demonstrações. O edital para o leilão das redes 5G saiu recentemente. A meta do Ministério das Comunicações é implantar a futura tecnologia 5G no Brasil em breve. E nós ficamos por aqui. Boa noite, ótimo fim de semana.